Ontem teve convenção do PT, sem a presença de Lula. O PT confirmou o nome do ex-presidente como candidato ao Palácio do Planalto. Fala aí, Alessandro de Lorenzo. O ex-presidente Lula é confirmado pelo PT e vai disputar pela 6ª vez a candidatura ao Palácio do Planalto. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin foi oficializado como vice. Ontem, a federação partidária, que é composta pelo Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PV, foi confirmada em reunião em São Paulo. Apesar de ser o cabeça de chapa, o ex-presidente não esteve de forma presencial, já que está no Pernambuco para fazer atos de campanha ao lado de aliados. As convenções partidárias vão até 5 de agosto e nos próximos dias outros candidatos também devem ser confirmados. No domingo, o PL oficializa o nome do presidente Jair Bolsonaro. O evento será realizado no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho. Na última quarta-feira, o PDT confirmou a candidatura de Ciro Gomes. O ex-presidente Lula estava no Recife e lá falou em recriar o Ministério da Cultura. Além de recriar o Ministério da Cultura, Peixe, eu quero criar comitês de cultura estaduais. Por que eu quero criar comitê de cultura estaduais? Para que não haja o monopólio da cultura do centro-sul do país sobre o restante do território nacional. Por falar em recriação, só um parêntese aqui do Ministério da Cultura. E a Regina Duarte, hein? Menino, a Regina Duarte caiu na malha fina da Rouanet? Caramba, a Regina Duarte só tem dado bola fora. Ela vai ter que devolver a nossa ex-secretária especial de Cultura, mais ou menos o equivalente a uma ministra, né? A ministra Relâmpago, R$320 mil por um projeto financiado pela Lei Rouanet, que teve a sua prestação de contas reprovada. Rapaz! A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial. O atual secretário Hélio Ferraz de Oliveira recusou o recurso da empresa, da atriz com os filhos dela, a empresa que se chama A Vida e Sonho Produções Artísticas. Achei que era Pão de Palhaço. Pão de Palhaço. Pão de Palhaço Produções Artísticas. É limitada. As contas foram reprovadas. E a atriz, que chegou a captar R$321 mil, vai ter que devolver a grana. Que coisa, hein? Era para uma peça, um projeto, né, financiado pela Lei Rouanet, chamado Coração Bazar, que teria como contrapartida social o ingresso gratuito e coisa e tal. Mas, enfim, apesar do recurso ter sido suspenso, né, do benefício ter sido suspenso, a Regina, enfim, ela definiu o corte como, na época, o corte da Lei Rouanet, né, a redução do teto para cachês em projetos culturais em 2020, como uma novidade importante no setor cultural brasileiro. Aplaudiu, né, as limitações da Lei Rouanet. Depois, quando ela deixou a secretaria, foi ela mesma lá captar dinheiro. Não deu certo. Aliás, a Regina Duarte, que quando foi demitida, fez aquele vídeo constrangedor, né, ao lado do presidente, lembra, em Brasília? Sorrindo, feliz da vida, como se tivesse sido promovida, anunciando a própria demissão e dizendo: eu tô muito feliz, gente, porque agora eu vou cuidar da Cinemateca em São Paulo, que fica lá perto de casa. E o pessoal da Cinemateca falou: meu Deus do céu! Quem deixou? Mas, pra sorte deles, ela nunca nem pisou na Cinemateca. É. Aquilo era mais uma mentira, um trololó que passaram pra gente. Que coisa, né? Porque coisa. Você lembra daquela outra entrevista também que foi concedida à CNN, aí chegou no meio, ela se irritou, levantou, foi embora. Foi um período de muita turbulência pra ela, né? Naquela... Eu tinha tanta coisa boa pra falar. Naquela entrevista que, quando o repórter falou das mortes pela Covid, da inação do governo, na aposta em remédios que não funcionam, ela foi lá e fez uma comparação maluca, né, com Stalin. A morte sempre fez parte da vida. Veja o Stalin. O que tem a ver uma coisa com a outra? Enfim, a Regina Duarte não tem administrado muito bem a própria carreira. Quanto à Lei Rouanet, é claro que ela precisa de ajustes, é claro que ela virou uma... Não, e ela virou uma espécie de mercado, é um nicho de mercado de gente que sabe lidar com isso. Então tem empresa que é especializada em produzir, e aí não tem nada de ilegal, mas são empresas que sabem lidar com isso, sabem quais são as exigências para conseguir liberar essa possibilidade de captação de recurso. Tem vamos colocar assim, um setor
comercial dentro dessas companhias que consegue captar recurso com grandes empresas, né? Porque a gente está falando de renúncia fiscal. São empresas que vão deixar de pagar imposto para colocar a grana nessas peças e aí ter a possibilidade de ter o nome ali aliado à arte, né? A grandes artistas e tal. Então essa é uma indústria, vamos colocar assim, que acaba favorecendo sim os maiores artistas, mas o controle em cima disso é muito rígido, né? Então, qualquer recibo que fica de fora é arriscado perder toda a captação de recursos. Né? Sim, até uma aliada do presidente, exatamente, né, foi vítima de alguma irregularidade. Acontece mesmo. Bom, vamos falar dos demais candidatos. Amanhã o Avante vai lançar a candidatura de André Janones ao Palácio do Planalto. Na semana que vem, o MDB oficializa o nome de Simone Tebet. Jair Bolsonaro será oficializado neste fim de semana no Rio de Janeiro. E ontem, na sua live de todas as quintas-feiras, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a queda no preço da gasolina. Quem diria, né? A nossa querida Petrobras, uma empresa fantástica, mas que não estava tendo o viés social previsto em lei. E estamos em guerra. É a final da Covid, é a guerra lá fora, tá? Não tinha esse olhar social. Mas a Petrobras baixou 20 centavos o preço da gasolina nas refinarias.